Bom dia, sexto ano, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a divisão da história em períodos históricos e a história antes da invenção da escrita. A história ela é dividida em períodos. Nós temos então o primeiro período, a pré-história, que é o período mais extenso. Depois nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Cada um desses períodos é marcado por acontecimentos que indicam o início e o fim de cada período. Por exemplo, a pré-história, ela começa a partir do surgimento dos primeiros humanos no planeta e vai até a invenção da escrita. A Idade Antiga, que foi a época da formação das primeiras civilizações como Grécia, Egito, Roma. A Idade Antiga, portanto, ela começa a partir do surgimento da escrita, da invenção da escrita e vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Começa então a Idade Média, com a queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Terminando a Idade Média, nós temos a Idade Moderna, a época das grandes navegações, da descoberta do continente americano, época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram uma terra que já era habitada por indígenas. A Idade Moderna, portanto, ela começa com a queda de Constantinopla e vai até a Revolução Francesa. Aí começa a Idade Contemporânea, o período histórico em que estamos hoje. Então, a Idade Contemporânea começa a partir da Revolução Francesa e vai até os dias atuais. Nós vimos que a pré-história foi o período mais extenso da nossa história. Porém, foi um período em que não existia a escrita. Portanto, todas as informações que nós temos referente a esse período, a pré-história, nós obtivemos ela por meio de dois especialistas, os paleontólogos e os arqueólogos. O paleontólogo é o especialista que estuda o passado da humanidade por meio dos fósseis. E os arqueólogos são os especialistas que estudam o passado da humanidade por meio de fósseis e também outras fontes históricas, como por exemplo, pinturas, objetos antigos. Uma fonte histórica que forneceu muitas informações sobre a pré-história foram as pinturas rupestres. As pinturas rupestres eram pinturas feitas nas paredes das cavernas ou em rochas pelos humanos que viveram na pré-história. Eu falei para vocês que o paleontólogo é o especialista que estuda o passado da humanidade por meio dos fósseis. Vocês já sabem o que são fósseis, né? Então vamos apenas relembrar. Fósseis é todo vestígio ou resto de seres vivos que, com o passar do tempo,
foram preservados, foram conservados. Sexto ano, eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Eu deixei algumas questões para vocês, um texto também para vocês estarem consultando, pesquisando. Bons estudos e até a próxima aula.